Fala, meu povo lindo, estamos ao vivo. Não sei se vocês estão conseguindo aqui me ver, acho que agora está melhor. No Instagram da professora Ingrid Gil. Também estou entrando aqui ao vivo pelo Instagram do Brasil Jurídico, tá? Ao mesmo tempo no Instagram Ingrid Gil e no Instagram Brasil Jurídico. Amores, vocês estão conseguindo me ver? Espero que sim. Olha só, é um prazer enorme estar aqui com vocês. A nossa live começando às 21 horas. Minha pró, qual é o tema da live de hoje? Direito processual do trabalho. Uai, parece que aqui no Brasil Jurídico, deixa eu ver o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo entrar pelo Brasil Jurídico. Deixa eu ver se agora vai. Amores, direito processual do trabalho na área, exame da ordem, tá? Dia 20 de outubro, domingo agora, está chegando o seu exame. Vocês sabem que as questões de direito processual do trabalho são as últimas da sua prova. Isso quer dizer que são aquelas questões 76, 77, 78, 79 e 80. Eu sempre vou recomendar que vocês comecem pelas questões de direito material do trabalho. São 6 questões, tá? E as 5 de direito processual do trabalho. Minha pró, por quê? Porque, amores, será cobrado a lei da reforma trabalhista. Eu não sei porquê, mas eu não tô conseguindo. Já tentei aqui umas 4 vezes. Eu não tô conseguindo manter os vídeos aqui pelo Instagram do Brasil Jurídico. Só tô conseguindo manter aqui no meu. Me espera aqui um pouquinho, calma. Eu vou tentar mais uma vez pelo Instagram do Brasil Jurídico. Não sei o que tá acontecendo. Que é para ver se eu consigo fazer os dois ao mesmo tempo, tá? Vamos tentar aqui mais uma vez. Pró, quais os artigos que eu devo estudar nessa véspera da prova? Amores, recursos. Pensar em processo do trabalho, assim como no processo civil. Recursos é um tema. O que isso quer dizer? Que você tem que estudar os artigos 893, 894, 895, 896, 896 ABC, 897 e 897A da CLT. Ou seja, para quem não pegou, anota aí agora foi pelo Instagram do Brasil Jurídico, anota por favor dos artigos 893 a 897A da CLT. Pró, de todos os recursos, quais são aqueles que mais caem na hora da minha prova? Amores, recurso ordinário. E não RO, que vocês costumam estudar, que é o RO da vara do trabalho para o TRT, mas sim aquele RO do TRT para o TST. Sabe por quê? Deixa eu te contar uma coisa. Pera, que inclusive eu tô colocando aqui o celular para carregar tô carregando o outro, porque eu estou... Segura aqui um pouquinho, bebê, porque eu estou transmitindo ao vivo pelos 2 Instagrams, agora sim, Brasil Jurídico e pelo meu Instagram, Ingrid Gil Salles. Presta atenção. A sua prova sabe que quando chega no finalzinho, vocês já estão muito cansados, certo? Então, olha só, quando diz assim, qual recurso cabível para o Tribunal Superior do Trabalho? Vocês nem respiram. Aí vocês respondem, recurso de revista. Calma. Pensa comigo. Para ter recurso de revista, antes eu tenho que ter tido o recurso ordinário. Recurso de revista, ele só é cabível para dissídio individual. Ou seja, quando é que eu tenho o recurso ordinário do TRT para o TST? O recurso ordinário sendo julgado pelo TST. Quando ocorre um processo de competência originária do TRT. Poxa, minha pró. Eu nunca ouvi falar desse processo de competência originária do TRT. Professor André Malheiros dizendo aqui, gente, minha internet nos deixou na mão. Não se preocupa, prof, já deixei aqui o recadinho, tá? Que foi uma questão da internet que por isso ficou na mão. Os alunos do Brasil Jurídico já estão aqui sabendo, tá? Profs, e
Hoje, né, dia do professor, passei o dia todo fazendo a pesquisa em Ilha de Maré para o doutorado, pesquisando a respeito da contaminação ambiental local, inclusive no ambiente natural, que é o ambiente de trabalho. E vamos focar agora para a prova da OAB. Falava da competência originária das ações no TRT. Amores, se cair na sua prova, vai cair uma dessas três. Dessas três, duas já caíram. Minha prova, quais foram? Mandado de segurança, que nasce no TRT. Por que ele nasce no TRT? Olhe pra mim, não pisque o olho, não pisque. Ele nasce no TRT porque a autoridade coatora que praticou o ato ilegal, que feriu um direito líquido certo e exequível, foi o juiz do trabalho, foi o secretário da vara do trabalho. Por isso, bebê, que o mandado de segurança, ele nasce no TRT. Olha pra mim, do acórdão proferido no TRT, a despeito do mandado de segurança, qual recurso cabível para o TST? Não vai ser recurso de revista, vai ser recurso ordinário. Por quê? Porque o processo, mandado de segurança foi impetrado, nasceu no TRT. Isso já caiu na sua prova. Amores, no 25º exame da ordem, eu lembro, questão 80, e eu disse, gente, vai cair. Dito certo, caiu. E eu disse assim, ó, cuidado com a ação rescisória. A ação rescisória, ela está prevista no 836 da CLT, e ela diz que tem que ter uma caução, que essa caução é porque você está atacando a coisa julgada no processo civil, olha pra mim, 5%. Calculado sobre o valor da causa anterior, no processo do trabalho, 20%, calculado sobre o valor da causa anterior, no processo do trabalho, artigo... Nossa, espera, meu povo. Cadê Brasil Jurídico? Volta! Voltou Brasil Jurídico. O pessoal aqui me ligando demais, bebê. Meu povo não me liga que eu tô fazendo live agora. Deixa pra me ligar depois. Senão eu não consigo transmitir a live que o celular para, pelo amor de Deus. Dicas importantíssimas de questões que vão cair na sua prova da OAB. Pelo amor de Jesus Cristo, hein? Olha só, vamos lá. Mas foi porque o celular tocou, tá? Não foi o sinal da internet, não. Então, eu estava falando do seguinte, ação rescisória. Ação rescisória eu nunca terei na vara do trabalho. Ou a ação rescisória, ela nasce no TRT, ou a ação rescisória, ela nasce no TST. Pronto, do que vai depender? Vai depender de onde foi que o processo anterior transitou em julgado. Se o processo anterior transitou em julgado na vara do trabalho, então a ação rescisória vai nascer no TRT. Se o processo anterior transitou em julgado no TRT, já em sede de recurso do TRT, RO para o TRT, então a ação rescisória vai começar no TST. Agora acompanha comigo. Ação rescisória que está sendo proposta no TRT. Processo do trabalho. Fez uma caução de 20%. Qual recurso cabível do acórdão proferido a despeito da ação rescisória que começou no TRT? Até porque não tem como começar na vara do trabalho. RO para o TST. Amores, mandado de segurança, cuja autoridade coatora é alguém do Poder Judiciário Trabalhista, um juiz do trabalho, um secretário da vara do trabalho, o MS é impetrado no TRT. A ação rescisória, cuja ação anterior transitou em julgado na vara do trabalho e eu vou atacar a coisa julgada, minha ação rescisória começa no TRT. Quer ver outra coisa que começa no TRT? O dissídio coletivo de âmbito regional. Amores, se o dissídio coletivo é de âmbito regional, ou seja, não ultrapassa uma região, um estado, o dissídio coletivo, ele tem início, isso é importante de se falar no TRT. Olha pra mim, qual recurso cabível para o TST? Recurso ordinário. O que é que você leva para sua prova? Quais são os processos de competência originária do TRT, cujo recurso cabível para o TST é o RO? Mandado de segurança, ação rescisória, dissídio coletivo de âmbito regional. Bora, repete comigo. Mandado de segurança, ação rescisória e dissídio coletivo de âmbito regional.
Amores, cuidado também com o agravo de petição. Agravo de petição cai muito em processo do trabalho. Lembrar que é aquele recurso cabível no processo de execução. Seja um processo de execução oriundo de um título extrajudicial, um termo de ajustamento de conduta formalizado com o Ministério Público do Trabalho, é um título extrajudicial, sabe? Ele tem força executiva, ele tem força para se cobrar. O termo de acordo firmado no âmbito da Comissão de Conciliação Prévia, aquele do 625A, B, C, D da CLT, eu posso ali diretamente executar. Perceba que nesse processo de execução, se eu quero me insurgir da sentença, olha para mim, qual o recurso cabível da vara do trabalho para o TRT? Não vai ser RO. Minha pró, por que não vai ser RO? Porque é execução, bebê. É execução, bebê. RO é processo de conhecimento. Recurso ordinário é processo de conhecimento, artigo 895 da CLT. Agravo de petição, que é o 897, a linha B, é quando eu estou diante de um processo de execução. Cuidado, porque a sua prova pode brincar com cumprimento de sentença. Lembra que cumprimento de sentença, vem comigo, é a execução de um título judicial. Se cumprimento de sentença é a execução de um título judicial, uma sentença que homologou um acordo, uma sentença de mérito, e você vai recorrer da sentença de liquidação proferida no cumprimento de sentença da vara do trabalho para o TRT, você não vai de recurso ordinário. Você vai de agravo de petição. Quer que você leva para sua prova? Vem comigo. Cumprimento de sentença, processo de execução. Qual o recurso cabível? Agravo de petição. Amores, não só isso, continua comigo. Recurso de revista tem tudo para cair na sua prova. Lembra que recurso de revista só é cabível para dissídio individual. Antes eu tenho que ter tido RO. Então, para ter recurso de revista foi assim, ó. Da vara do trabalho para o TRT, RO, dissídio individual. Até porque eu não tenho dissídio coletivo na vara do trabalho. Do TRT para o TST, recurso de revista. E aí lembra que recurso de revista eu tenho que pré-questionar a matéria, e tem que trazer o princípio da transcendência. O princípio da transcendência equivale quase que à repercussão geral lá do recurso extraordinário. Então você tem que trazer aquela relevância política, econômica, social ou jurídica, pelo menos um dos. A pró-relevância econômica, o elevado valor da causa. A minha pró, a relevância social, que só pode ser alegada pelo reclamante recorrente, que alega que está sendo ferido o direito social, por exemplo, o direito do trabalho. Uma relevância jurídica, uma questão nova que vai ser discutida agora pelo TST, ainda mais com a reforma trabalhista. Uma questão de relevância política, o desrespeito à súmula do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior do Trabalho, a jurisprudência reiterada. Você tem que trazer pelo menos um dos princípios, ali um dos requisitos do princípio da transcendência. Seja relevância política, econômica, social ou jurídica. Bebês, olha pra mim. Se eu sou a sua examinadora, você sabe o que é que eu cobraria? Não cobraria isso, não. Sabe por quê? Porque todo mundo sabe. O que eu cobraria é o seguinte: lembra que para os nossos tribunais superiores, tá? Isso é válido para o Tribunal Superior do Trabalho, isso é válido para o STJ, lá no recurso especial, isso é válido para o Supremo Tribunal Federal, lá no recurso extraordinário. Se o recurso ele for interposto tempestivamente no prazo hábil, ou seja, qual o prazo do recurso de revista? 8 dias úteis. Qual o prazo do recurso especial? 15 dias úteis. Qual o prazo do recurso extraordinário? 15 dias úteis. Se o recurso for interposto, qualquer um desses, no tempo correto, no prazo hábil, e ainda assim ele contiver um vício formal, lembra, não é o material, é o vício formal. Por exemplo, eu estou representada por advogado e não juntei a procuração. Isso é um vício formal. Você sabia que tanto o TST, quanto o STJ, pai e mãe, quanto o STF, podem ultrapassar o vício formal
e julgar o mérito. Ou podem determinar que o recorrente, ele supra aquele vício formal. Para isso, lembrem-se de 2 requisitos. Primeiro, tem que ser um vício formal, não pode ser material. Segundo, o recurso tem que ser tempestivo. Terceiro, é facultativo. Lembre-se que com a reforma trabalhista, para o recurso de revista, eu posso fazer a sustentação oral do princípio da transcendência no prazo de 5 minutos, lá perante o nosso tribunal. Qual é o prazo? 10, 15, 20? O prazo é de 5 minutos. Lembrem-se que no nosso recurso extraordinário, que é interposto perante o presidente do TST, ele vai ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, tem que ter a repercussão geral e o pré-questionamento. Bebês, eu perguntaria sobre o pré-questionamento ficto. Minha pró, por quê? Porque isso está na jurisprudência. Isso não está na letra da lei. Amores da minha vida, toma nota, toma nota. Isso serve para processo civil e para processo do trabalho. Seja no RESP, perante o Superior Tribunal de Justiça, seja no recurso extraordinário, perante o Supremo Tribunal Federal, seja para o recurso de revista, perante o TST, aceitam ambos esses tribunais, todos eles, o pré-questionamento ficto. Já tinha ouvido falar? Minha pró, que zorra é pré-questionamento ficto? Calma, respira. Respira que eu te conto. Se você não ouviu falar, eu te conto. O pré-questionamento, primeiro você tem que entender que zorra é pré-questionar. Amores, pré-questionar é o seguinte, pré-questionar envolve 2 atos, é o que a gente chama de causas decididas. O primeiro ato é o ato do recorrente, ele diz assim, ó tribunal, toma aqui a matéria, ó, eu quero que você decida sobre essa questão, a despeito dessa questão de direito. Pronto, tem que ser de direito, decida aqui. O tribunal faz o segundo ato. Qual é o segundo ato? Decidir. Muitas vezes, a gente faz o primeiro ato do pré-questionamento, devolve a matéria para o tribunal, o tribunal não decide. Aí você, já que ele quedou omisso, ficou inerte assim, zorra tribunal, eu estou interpondo embargos de declaração. Qual o prazo dos embargos de declaração? 5 dias úteis. Tanto para o processo civil, quanto para o processo do trabalho. Lembrar que embargos de declaração dispensam o preparo, viu, bebê? Tanto para processo civil quanto para processo do trabalho, não se paga custas nem se faz depósito recursal. Isso serve tanto para embargos de declaração quanto para o agravo interno. Repete? Repito. Quais os recursos que dispensam o preparo, que eu não pago as custas nem faço depósito recursal, embargos de declaração e o agravo interno? Pois bem, e aí eu venho de embargos de declaração para pré-questionar a matéria. Vocês acreditam que o tribunal decide sobre tudo, menos sobre aquilo? E aí quando a gente iria recorrer para o Tribunal Superior, o tribunal dizia, porra, não xingue não, deixa que eu xingo, viu? Mas não houve o pré-questionamento da matéria. Por quê? Você levou para o tribunal, mas o tribunal não decidiu. Aí você dizia, mas eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa. A culpa foi do tribunal. Aí a gente dizia assim, advogado é massa. Advogado é massa. Houve o pré-questionamento ficto. Houve o pseudo pré-questionamento. Amores, com o CPC 2015, STJ e STF aceitam pré-questionamento ficto. O STF já aceitava antes, o STJ não. O que você grava agora é STJ aceita o pré-questionamento ficto, STF aceita o pré-questionamento ficto e, claro, óbvio, o TST também aceita o pré-questionamento ficto. Bora de embargos de declaração? Embargos de declaração. Lembrar que embargos de declaração é cabível em face da contradição, da obscuridade, da omissão e do erro material. No processo do trabalho, ele está previsto lá no artigo 897-A da CLT. Isso quer dizer que ele também é cabível em face do manifesto equívoco do exame dos pressupostos extrínsecos. Eita porra! É o seguinte, ele é cabível toda vez que o juízo de admissibilidade ele errou, disse que não foi feito o preparo e foi feito, disse que não é tempestivo e é cabível também embargos de declaração. Lá no CPC, anota aí, 1022 do CPC. No processo do trabalho, o 897-A da CLT.
Amores, lembra mais do seguinte, tá? Embargo de declaração interrompe o prazo do próximo recurso. Não é suspensão, é interrupção. Vou repetir. Embargos de declaração interrompem o prazo do próximo recurso. Ou seja, bebê, ele zera. Amores da minha vida, lembrem-se que agravo de instrumento. Tá sentindo o cheirinho? Eu pergunto, tá sentindo o cheirinho da prova? Tá, não. Você não tá sentindo o cheiro da questão da prova? Eu sinto o cheiro. Eu vejo a questão. Eu sinto o gosto. Por quê? Porque agravo de instrumento para o processo civil é um. Agravo de instrumento para o processo do trabalho é outro. Agravo de instrumento no processo civil. Artigo 1015 do CPC 2015. E é cabível toda vez que eu tenho uma decisão interlocutória, seja ela de mérito ou não. O rol é taxativo, ainda que taxativo mitigado. Por exemplo, o juiz desconsiderou ou não a personalidade jurídica. Qual o recurso cabível da decisão interlocutória no processo civil? Agravo de instrumento. Intervenção de terceiro. Aceitou ou não aceitou no processo civil? Qual o recurso cabível? Agravo de instrumento. Tutela provisória da urgência. Concedeu ou não concedeu? Qual o recurso cabível no processo civil? Agravo de instrumento. Prazo de 15 dias úteis. Agora continua comigo. Processo do trabalho é distinto. Por quê? Porque processo do trabalho das decisões interlocutórias não são cabíveis recursos de imediato. A gente diz que é um princípio da irrecorribilidade imediata da decisão interlocutória. Ou seja, eu quero atacar a decisão interlocutória no processo do trabalho, pai e mãe, eu tenho que aguardar ser proferida a sentença. Na sentença, no processo do trabalho, eu ataco por meio do recurso ordinário e eu vou atacar a minha decisão interlocutória na preliminar do RO, na preliminar do recurso ordinário. Se eu não puder aguardar até a sentença ser proferida, eu ataco por meio do mandado de segurança. Amores, ou eu vou atacar a decisão interlocutória na preliminar do RO ou por mandado de segurança. Joia, um beijo, meus alunos da FBB, meus alunos da Unime, do Brasil Jurídico, Salvador Concurso, todo mundo aqui na área. Amores, prestem atenção em outra coisa que é de suma importância, hein? Muito, muito importante. Lá no processo civil, a apelação tem efeito suspensivo automático. Isso pode ser cobrado. Lion da FBB, um beijo, Lion, um beijo. Manda um beijozão pra Vitorinha, tá? Adoro ela, adoro demais. E aí, lembrem-se do seguinte, é muito, muito importante. Então, no processo civil, minha eu estou no juiz de direito e vou para o Tribunal de Justiça. Qual o recurso cabível? Recurso de apelação, 15 dias úteis, efeito suspensivo automático. No processo do trabalho, eu vou de recurso ordinário, 8 dias úteis e não tem efeito suspensivo automático. Amores, prova da OAB chegando. O que eu devo focar? Honorários. Vai cair na sua prova honorários, tá? Caiu muito honorários advocatícios sucumbenciais, do 791A da CLT. Então, o que eu estou acreditando? Que agora vai cair honorários periciais, o 790B da CLT. Vou deixar a live salva, tá? Podem ficar tranquilos. Lembrar que quem paga os honorários periciais no processo do trabalho? Aí presta atenção, estou focadinha no processo do trabalho. Quem paga os honorários periciais no processo do trabalho é quem sucumbe no objeto da perícia. Sucumbir é perder. Então, perdi o objeto da perícia. E para isso, eu não verifico. Descarregou ali meu celular. Olha só, descarregou meu celular, o outro. Amores, quem sucumbe no objeto da perícia, e sucumbir no objeto da perícia significa dizer, deixa eu só colocar isso aqui, tá difícil, meu celular não tem parado esse dia, meu povo. O pessoal de Brasília, o pessoal do cartório, tá tudo, e eu tentando aqui dar conta de tudo, corrigindo prova, lançando nota, mas vamos que vamos. Honorários periciais, quem sucumbe no objeto da perícia, paga os honorários periciais, lembrar que ainda beneficiário da justiça gratuita, ainda assim
paga, tá? Os honorários periciais. A pessoa não tem condições de pagar, eu vou deduzir do próprio crédito trabalhista que ela tem a receber naquele processo. Se não tem crédito nenhum a receber, eu vou deduzir de outro processo, que pode ser tanto trabalhista quanto cível. Se a pessoa não tem condições de pagar, só e tão somente é que a União vai arcar com o pagamento desses honorários periciais. Lembrar que o juízo não pode conceder desconto para os honorários periciais, mas ele pode deferir o parcelamento. Que ele não pode exigir o pagamento antecipado, que é o pagamento prévio. Primeiro eu realizo a perícia, profere-se a sentença, para saber quem sucumbiu no objeto da perícia, para daí determinar o pagamento dos honorários periciais. Estudem também litigância de má-fé, que está previsto no 793A a 793D da CLT. Um beijo pro meu povo lindo do Ceará. Prometo que vou deixar a live salva. Eu não sei se eu vou conseguir salvar do Brasil Jurídico. Meu celular não tem parado um minutinho. E descarregou, tá o tempo todo no carregador, o outro. Mas essa daqui eu garanto que vai ficar salva, tá? Lembrar que a multa por litigância de má-fé, ela pode ser determinada de ofício ou a requerimento da parte. A sua prova vai explorar isso. Litigância de má-fé não precisa ser a requerimento, pode ser também de ofício. Ela vai perguntar qual a base de cálculo para multa por litigância de má-fé. Lembrar que tem que ser superior a 1% e inferior a 10%. Ó, litigância de má-fé superior a 1, inferior a 10. Superior a 1, inferior a 10. Sobre o quê? O valor da causa atualizado. Qual a base de cálculo? O valor da causa atualizado. Amores, isso serve tanto para processo civil, a multa por litigância de má-fé no processo civil está lá nos artigos 79 e 80 do CPC, como serve para processo do trabalho. Processo do trabalho está lá no 793 A, B, C, D da CLT. Eu costumo dizer que processo civil e processo do trabalho deveriam ser estudados em conjuntos. E daí vocês aprenderiam apenas a distinção entre cada uma delas. Por exemplo, a multa por litigância de má-fé no processo civil é aplicado para autor, réu e interveniente. E aí a gente está falando das espécies de intervenção de terceiro. Assistência, denunciação à lide, chamamento ao processo, oposição e assistência. No processo do trabalho, se aplica para todos esses e, além disso, se aplica também para testemunha. Então, no 793D, o processo do trabalho com a reforma trabalhista, ele inova e diz assim, ó, vou aplicar essa multa por litigância de má-fé para aquela testemunha que deliberadamente omite informações, sonega informações do juízo ou verdadeiramente falta com essas informações. Aqui a supressão do direito dizendo que vai postar a live também no canal do YouTube. Então, cuidado com a multa por litigância de má-fé. O que é a multa por litigância de má-fé? A sua prova vai contar uma historinha. Vai dizer que a parte, ela está interpondo o recurso manifestamente protelatório, que ela está se excusando de forma infundada de cumprir uma decisão, que ela está propondo incidentes, como incidentes de suspeição, de impedimento do magistrado, que são desnecessários, tá? Multa por litigância de má-fé pode tanto vir no processo civil quanto no processo do trabalho. Amores, se a sua prova diz assim, a parte é beneficiária da justiça gratuita, ela paga a multa por litigância de má-fé? Paga, bebê. Ainda que beneficiária da justiça gratuita, isso serve para processo civil quanto para processo do trabalho. Para tudo, vou te falar para os dois. Isso aqui agora, ó. Serve para processo civil quanto para processo do trabalho. Eu sou beneficiária da justiça gratuita. Eu pago duas coisas. Isso serve para processo civil e processo do trabalho. Eu pago as multas processuais, como, por exemplo, a multa por litigância de má-fé e pago honorários advocatícios sucumbenciais. Processo civil, processo do trabalho. Eu pago a multa, que são multas processuais, e pago honorários advocatícios sucumbenciais. No processo do trabalho, ainda que beneficiário da justiça gratuita, a parte também paga honorários periciais, se sucumbir no objeto da perícia, e se faltar audiência trabalhista, que é outra situação, não falamos ainda sobre ela, estou apostando que vai cair. O 844, o pessoal está quase dizendo que é mãe Ingrid. Meu povo, não é ser mãe Ingrid, não, é o estudo de fato da prova. Vai cair o 844 na sua prova, você vai ver, vai mandar um direct para mim, vai dizer que sou real.
é essa. A mulher é um monstro. Não foi que caiu, vai cair 844. Não sei te dizer se vai ser o parágrafo 2º, o 3º, o 4º ou o 5º, mas vai estar lá. Parágrafo 2º e 3º diz assim: o reclamante na Justiça do Trabalho, agora foca em mim, foca, estou falando do processo do trabalho. O reclamante que falta audiência trabalhista, ele tem um prazo de 15 dias, tá? Para justificar. Sua prova pode explorar esse prazo, dizer que é de 5, de 8, de 10. Qual o prazo que ele tem para dizer? Eu estava a caminho da audiência, sofri um acidente de trânsito, contraí uma doença infecto-contagiosa. 15 dias úteis. Passou esse prazo, ele vai ter que pagar as custas do processo, bebê, ainda que beneficiário da justiça gratuita. Isso mesmo, paga as custas do processo, tá? E outra coisa, parágrafo 3º, se ele não pagar as custas do processo, ele fica impedido de ingressar com a nova reclamação trabalhista. Isso vai estar na sua prova. Estuda também o parágrafo 4º e o parágrafo 5º. Vamos fazer o seguinte, durante toda essa semana, eu vou estar fazendo lives. Você que vai prestar a prova da OAB domingo, é de graça, bebê. Eu vou dar todas as questões aqui da sua prova. Trabalho, processo civil. A gente vai sempre pontuando uma a uma. Nas lives de... Hoje é terça. Nas lives de quarta, quinta e sexta serão mais tarde, tá? Porque eu vou sair da aula ali às 22 horas. Mas espera que eu estarei aqui. Tá bom? Me espera também no sábado, estarei dando aula de ética lá pelo Salvador Concursos para garantir que vocês gabaritem as 8 questões de ética. Fiz um estudo profícuo dos últimos 30 exames da ordem. Hoje eu sei te dizer de ética o que vai cair, quando vai cair, como vai cair. Processo civil, eu te digo o que vai cair, quando vai cair, como vai cair. Trabalho e processo do trabalho. Trabalho vai ser quinta no Salvador Concursos. Processo do trabalho vai ser sexta no Salvador Concursos. Ética vai ser sábado pela manhã e processo civil vai ser sábado à tarde. Para quem não puder presencial, tem também o online. E claro, eu não posso ir, sou de São Paulo, não tenho como adquirir a revisão A7. Eu acho até que para quem for adquirir só esses dias, tá o valor de R$70. Tem o contato do Marcos Gabriel, pode falar com ele pelo suprassumo do direito. Biel, coloca aqui o seu contato. Quem não puder, eu não tenho condições de pagar, tô fazendo assim a prova, muito difícil, muito complicada. O que é que eu faço? Acompanha minhas lives, acompanha as minhas lives, tá bom? A partir das 22 horas, porque tem que dar tempo pelo menos da Pro comer alguma coisa e chegar em casa. Mas eu estarei aqui. Olha o contato do Marcos Gabriel, 719-9340-0841. Vou printar aqui, que ele tá pedindo para printar, só encerrar a live. Prometo que venham também com umas questões de ética. Não é como na revisão que a gente dá tudo. Porque na revisão eu tenho como te dizer, ó, essas são as 6 questões de direito material do trabalho. Essas são as 5 questões de direito processual do trabalho. Mas pelo menos aqui na live, eu tenho como pontuar uma ou outra questão. E uma questão, bebê, faz a diferença entre você ficar com 39 e 40 pontos. Tá bom? Estamos combinados? A prova só tem um interesse, que é a sua aprovação. Amores, dinheiro vai e volta, viu? O que eu quero é que você passe. E não importa onde você vai fazer a segunda fase, não. Se você vai fazer comigo, contra o prof. A prova não fica chateada, não. Você vai fazer trabalho penal, processo civil. Eu só quero que você diga assim, Pro, passei. Sou sua colega. O lado aqui já descarregando. E aí, para poder eu garantir que eu vou salvar a live, vou deixar ela salva, tá? Beijo.